Oi, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é a nossa aula de História número 38 e eu sou a Prof. Jaque. Hoje nós vamos conhecer sobre a história dos índios. Nós já vimos então sobre a cultura afro-brasileira e agora a gente vai ver sobre os índios, que também tanto contribuem para a gente. Vamos descobrir? Para essa aula eu quero que você preste bastante atenção, para depois você colocar em prática utilizando seu caderno, lápis de escrever, borracha, lápis de cor, para você fazer uma atividade bem no capricho. Combinado? Vamos começar com uma história? Então, bora lá! Essa história quem escreveu foi a Ana Maria Machado, Menino Poti. Vamos descobrir? Lá na mata vive o menino Poti. Ele vive numa oca, lá na taba. Poti é bonito, com pena de tucano no peito. O menino Poti vai de canoa pela mata. A canoa leva o pote leva muita banana. Poti vê o tatu e a cutia, vê o tucano e o tico-tico. E o bebê macaco vê Poti? Aí ele pula, cai lá na moita e bate o pé no toco. Ai, 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 coitado do macaco. Poti vê o macaco caído e cuida dele. O menino bota o macaco na canoa e o danado come toda a banana do pote. A canoa leva Poti até a taba e ele leva o macaco no colo. Aí o pai de Poti leva muita banana até a taba e o bebê macaco come muito. De noite, a lua alumia a taba toda, tudo iluminado. Alumia até Poti no colo do pai e alumia o macaco de banana na boca. E aí, gostou dessa história do menino Poti? Esse menino, como que ele é? É do povo indígena e já começa a nos mostrar de como que esse povo indígena mora. Aqui a gente vê um menino, né? Então que eles moram aonde? Os índios normalmente vivem na mata, não é? E aí, eles moram então em ocas, né? Taba, então a aldeia, então eles têm a oca, tem a aldeia. E aí eles, como tem muitos animais, vivem no meio da natureza, então eles encontram penas coloridas e acabam fazendo acessórios para ele. A pena do tucano é muito bonita e por isso que ele tem uma então ali. Ou talvez foi ele que conseguiu achar um tucano ou salvar um animal, por algum motivo ele tem até como um amuleto. Normalmente, essas aldeias elas vivem perto de rios, justamente para eles terem água, para eles se lavarem, para eles terem as coisas, não é? E aí ele pega a canoa, né, o pote, coloca a banana é um alimento então que tem na floresta, né? Ele vê então os animais, como mostra ali, um macaco. Normalmente eles têm até um macaco como estimação, né? Porque o macaco está o tempo todo ao redor e tudo mais. E aí eles vão lá na aldeia, leva para os adultos, né? Nós temos a lua, porque muitas aldeias não têm a luz elétrica como a gente tem. Então eles têm a da fogueira e a da própria lua. Então é isso, a ideia, né? O carinho do pai ali na rede. Normalmente eles não têm uma cama, e sim eles usam a rede para dormir. Então aqui a gente já começa a conhecer um pouquinho da história dos índios. Vamos ver então qual elemento indígena não aparece na história? Então nós sabemos que canoa, a oca, o cocar e a rede fazem parte de elementos indígenas. E aqui, qual deles não apareceu na história? Muito bem, se você disse que o cocar é indígena, mas na história não apareceu. Na aula de hoje, então, vamos conhecer um pouco sobre esse povo indígena? Olha só, os índios foram os primeiros habitantes no Brasil. No começo, havia muitos índios nas nossas florestas. Hoje, eles já são um número bem menor. Muitos hoje já nem têm a descendência indígena, mas não são mais índios, né? E outros, então, já foi acabando, né? Foi se misturando na cidade. Mas quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, só tinha índio. Por isso que a gente sempre faz a pergunta, será mesmo que foram os portugueses que descobriram o Brasil?
né? Acho que já estava descoberto por esse povo. Os índios, eles vivem em grupos chamados tribos. E cada tribo tem um chefe guerreiro, que é chamado de cacique ou murubixaba. E um chefe religioso, que é o pajé, que também é o curandeiro da tribo. Então, o que acontece? Toda tribo precisa ter um líder. E esse líder se chama cacique. Olha ele aqui, certo? Então, normalmente é o mais forte, né? É o mais sábio, é o que já sabe liderar todo mundo, né? Então, esse é o cacique. Antigamente era passado de pai para filho. Hoje em dia, nas tribos, eles já fazem eleição para eleger o cacique. Então, tudo depende da tribo. Nas tribos, tem alguém que é o chefe religioso e curandeiro. Então, eles não têm médicos, né? Como a gente. Aí, eles têm curandeiros que eles chamam de pajé. Então, olha ele aqui, que sabe, então, todas essas artes da medicina, né? Normalmente, eles não usam remédio. Eles usam, então, os remédios naturais. Eles não vão numa farmácia. Claro, hoje já está bem diferente, como a gente vai ver numa próxima aula. Mas, antigamente, não, eles não iam numa farmácia ou na cidade. Não, eles tentavam curar ali na floresta mesmo. As casas dos índios chama-se ocas, são cabanas construindo de paus e barro. Então, é material que eles têm lá na floresta mesmo. Eles não vão numa loja de construção comprar as coisas. E aí, eles cobrem com palha, né, folha de árvore, e a reunião das ocas se formam as aldeias, ou chamadas de taba, né? As armas dos índios é o arco e a flecha, a lança, o tocapé, o zarabatana. Então eles usam todos esses armamentos para eles se proteger, para eles caçarem, né? Então são essas maneiras que eles fazem as coisas. Agora imaginem com a prof aqui. Quando chegou os portugueses, eles usavam armas de fogo e os indígenas usavam arco e flecha. Então quem ganhou essa disputa? Os portugueses. Por isso que eles dizem que a terra era deles, tá? A alimentação deles é da pesca de vegetais. Eles plantam mandioca, milho, batata doce, né? Coisas que a gente também come hoje em dia. Então, olha aqui, ó, o menino caçando. Normalmente, eles vão pescar com uma lança. E é bem impressionante, porque eles veem o peixe, né, nadando lá, eles vão com a lança e tentam pegar. E eles conseguem. Então, eles têm essa habilidade. Para nós, né, para quem não mora ali numa aldeia e tudo mais, vai ser bem mais difícil. Então, o amendoim, a abóbora, a mandioca, o cará, feijão, são alimentos deles, né? Alimentos que eles cultivam, que eles têm lá. Dificilmente dentro de uma tribo mesmo, que mora numa floresta e tudo mais, você vai encontrar produtos industrializados. Eles gostam de cantar, de dançar, né? Seus instrumentos musicais, o tambor, o chocalho, a flauta, né? O maracá, também são tudo elementos feitos com da natureza, que eles encontram galhos, folhas, né? O caule de árvores. Então, tudo isso que eles pegam para construir os seus instrumentos. Hoje em dia já está um pouco diferente, mas lá antigamente era assim. Os índios, eles andam ou nus ou quase nus. Alguns usam tangas e cocares feitos de penas, né? Então, eles usam muitas nas cerimônias deles as penas, as pinturas, como a gente vê aqui. Hoje em dia também já está diferente, já tem índio que usa roupa normal. Mas de antes não, eles andavam nus ou quase nus, né? Justamente para isso, porque eles não tinham vergonha um do outro, porque eles eram da natureza, era todo mundo junto. Costumavam pintar os seus corpos com tinta, que eles mesmos faziam das plantas, da terra, né? Faziam colares, pulseiras, né? Usavam dente de animais também como enfeites. Então, tudo isso era que eles tinham tudo. Da onde que eles tiravam? Da natureza. Adoravam, muitos deles adoravam seres de lá, como o sol, a lua, né? Eles também procuravam saber os acontecimentos das coisas, então daí que surgem as lendas, né, que eles acreditavam, né, sobre o sol, sobre a lua. Então muitas lendas indígenas a gente vai encontrar,
que o sol, né, fez alguma coisa, ou que a lua tinha algum poder e assim por diante. E aí, gostou de descobrir um pouquinho mais sobre os índios? Nós vamos ter algumas próximas aulas que vamos descobrir mais ainda, certo? Então continue nessa sequência de aprendizagem sobre os indígenas e até a próxima aula.